Olá, pessoal. Farei a correção do livro EMAI, página 65, e a Prova Brasil, página 53 a 56. Então, nós vamos trabalhar aqui frações equivalentes. Olivia pegou algumas tiras de papel, dividiu-as em partes iguais, ela coloriu algumas dessas partes e fez uma descoberta interessante, observe. Então, ela colocou na primeira tirinha em amarelo um meio mais um meio, né? Então, ela dividiu. E ela percebeu que um meio é equivalente a um quarto mais um quarto, porque se nós olharmos bem, nós percebemos que um quarto mais um quarto, ele é equivalente ao tamanho do um meio lá. E um sexto mais um sexto mais um sexto, ele é equivalente a dois quartos, que é equivalente a um meio. E assim, um oitavo e um décimo. Então, ela percebeu que um meio é igual a um quarto mais um quarto. E ela observa também que o meio é igual a um sexto mais um sexto mais um sexto. E que outras igualdades podemos escrever? Então, eu coloquei aqui, ó, um meio é igual a um oitavo mais um oitavo mais um oitavo mais um oitavo, que seria 4 oitavos, né? Ou outra sugestão, que seria um meio igual a um décimo mais um décimo mais um décimo mais um décimo mais um décimo. Nós poderíamos colocar também, por exemplo, 2 quartos é equivalente a 3 sextos, que é um quarto mais um quarto, que seria igual a um sexto mais um sexto mais um sexto. Ou colocaríamos 5 décimos, né? Que é equivalente a 3 sextos. Ou 5 décimos, que é equivalente a 4 oitavos, tá bom? Dando sequência, nós vamos para o livro A Prova Brasil, né? Operações com números em forma de fração. Então, durante os 30 dias do mês de junho, Rodrigo observou e registrou que houve 8 dias nublados sem chuva, 15 dias ensolarados e nos demais dias registrou dias chuvosos. Represente a fração do mês em que não choveu por uma adição com frações e a fração do mês em que choveu por uma subtração com frações. Então, nós temos a informação que já é o mês de junho, então seria 30 dias. Temos a informação que houve 8 dias nublados sem chuva, então esses 8 dias não choveu. Também temos que 15 dias ensolarados, ou seja, não choveu. E o restante dos dias são os dias chuvosos, ok? Então, nós temos aqui, compreenda. Quantos dias tem o mês de junho? Nós temos 30 dias que está na própria situação problema. B, em quantos dias desse mês não choveu? E em quantos dias choveu? Então, os dias do mês que não choveu, nós temos 8 dias lá, que foi dias nublados sem chuva, mais os outros dias que foram os 15 dias ensolarados. Somando vai dar 23. E a outra pergunta é em quantos dias choveu? Então, nós pegaríamos o 30, que é o total de dias do mês, menos o total de dias que não choveu, que é o 23, e nós chegamos no resultado 7. Responda. Em relação aos 30 dias do mês, escreva uma fração correspondente aos dias em que o tempo ficou. Nós temos o nublado sem chuva, ensolarado e chuvoso. Então, o denominador será 30 nos três itens aqui, que é o total de dias do mês. Depois, nós temos quantos dias nublado sem chuva? Nós olhamos lá na situação problema e vimos que são 8 dias, colocamos no numerador. Depois, no ensolarado, nós já vimos também que são 15, colocamos lá no numerador. E no chuvoso, nós também descobrimos que é 7, porque nós fizemos uma continha, né? Que é o 30 menos o 23, no exercício anterior. Então, nós chegamos à conclusão que no nublado sem chuva é 8,30 avos, ensolarado é 15,30 avos e chuvoso é 7,30 avos. B. A fração do mês em que não choveu pode ser representada pela adição. Então, nós pegamos aqui o do nublado sem chuva, né? Mais o ensolarado, que também não teve chuva, que é o 15,30 avos, e somamos, fazemos uma adição que vai dar 23, e a fração do mês em que não choveu. Essa ainda é fácil, porque o denominador estão iguais, né? C. Sabendo que os 30 dias de junho podem ser representados pela fração 30 sobre 30, né? 30 avos, a fração do mês em que choveu pode ser representada pela subtração. Então, nós pegamos 30 sobre 30 menos o total de dias que não choveu, que é o 23 sobre 30, fazemos uma subtração e chegamos na fração do mês em que choveu, que é 7,30 avos. Agora, nós vamos para uma outra situação problema. Ó. Gisele comprou um pacote de farinha de trigo. Ela usou um quarto do pacote para fazer um bolo e um oitavo para fazer biscoitinhos. Que fração do pacote de farinha Gisele usou? Gisele usou mais farinha para fazer bolo ou para fazer biscoitinhos? Compreenda. O que é preciso fazer para responder
a primeira pergunta utilizando uma operação com frações. Então, nós vamos efetuar uma adição com frações. Só que o detalhe é que agora os denominadores são diferentes. Responda. Para efetuar a operação 1/4 mais 1/8, é preciso escrevê-la de maneira que as frações adicionadas tenham o mesmo denominador. Então, para isso, pode-se obter a fração equivalente a 1/4 com o denominador 8. Então, a Pro explicou que nós normalmente fazemos o MMC, né? Que para chegar, né, no valor do denominador aqui, que é o mínimo múltiplo comum, mas nós faremos exercícios relacionados ao MMC mais para frente. Agora, o livro já coloca para gente, tá bom? Então, ele coloca aqui, 1 vezes 2 vai dar 2 e 4 vezes 2 dá 8. Então, ele faz uma multiplicação pelo mesmo número e vai chegar no 2/8. Então, 2/8 é equivalente a 1/4. Então, nós vamos verificar se é real. Vamos ver lá na figura geométrica. Então, nós temos uma figura aqui, 1/4, 4 pedacinhos e 1 pintado, ok? Tranquilo. Agora, vamos fazer a figura do 2/8 para ver se é equivalente. Então, 8 a figura tem que ter o mesmo tamanho e foi dividida em 8 pedacinhos, porque o denominador é 8, que nós chegamos na multiplicação ao lado, e pintamos 2 pedacinhos. E nós vimos que a figura é equivalente, as duas são equivalentes, e a parte pintada também é equivalente. Então, 1/4 é equivalente a 2/8, ok? Então, faremos aqui 1/4 mais 1/8. Agora, nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Nós temos o denominador 8 mais 8 e o total 8, ok? Então, 8 dividido por 4 é 2, 2 vezes 1, 2. Aqui já está feito, né? 8 dividido por 8 é 1, 1 vezes 1 é 1. 2 mais 1, 3, 3/8. Gisele usou 3/8 do pacote de farinha. B. Para saber se Gisele usou mais farinha para fazer o bolo ou para fazer os biscoitinhos, deve-se comparar as frações 1/4 e 1/8. Então, aqui alguns alunos tiveram dificuldade. Vamos prestar bastante atenção. Sabendo que 1/4 é igual a 2/8, ok? Que nós fizemos e vimos que ela é equivalente. E que 2/8 é maior que 1/8. Então, se nós fizermos uma figura geométrica embaixo lá do 2/8, nós vamos pintar somente um quadrinho, porque é 1/8. Então, 2/8 é maior que 1/8, certo? Pode-se concluir, então, que 1/4 é maior que 1/8, porque 1/4 é equivalente a 2/8. Portanto, Gisele usou mais farinha para fazer o bolo do que para fazer os biscoitinhos. Carla e Laís têm cada uma barra de chocolate idênticas. Carla dividiu sua barra em 8 pedaços iguais e deu 2 para seu irmão Bruno. Laís dividiu a barra dela em 4 pedaços iguais e também deu 2 para o Bruno. Os pedaços de chocolate que Bruno ganhou no total correspondem a que fração de uma barra de chocolate? Então, as duas têm uma barra de chocolate do mesmo tamanho, só que elas dividiram em tamanhos diferentes. Ah, quantas barras de chocolate idênticas foram divididas? São 2 barras. E os pedaços de chocolate que Bruno ganhou são iguais? Não, né, pessoal? Responda. Represente a fração que Bruno ganhou de cada barra de chocolate. Então, nós temos a barra da Carla e a da Laís. Elas têm o mesmo tamanho, só que dividida em partes diferentes. A Carla, ela dividiu em 8 pedacinhos, então o denominador é 8. E ela deu 2 pedacinhos para o Bruno. Então, nós pintamos 2 e colocamos 2 no nominador, né, no numerador. E a barra da Laís, ela tem o mesmo tamanho que o da Carla, só que ela foi dividida em 4 pedacinhos. E ela deu 2 pedaços, então ficou 2/4, ok? No item B, agora é preciso efetuar a operação 2/8 mais 2/4. Então, o denominador está diferente. Mas as frações têm denominadores diferentes. Encontre uma fração com denominador 4. Então, aqui a situação já está pedindo para encontrar com o denominador 4. Então, eu não vou poder multiplicar, né? Porque se eu tenho numerador aqui, denominador 8, para eu colocar ele com denominador 4, eu vou ter que fazer uma divisão, que seja equivalente a 2/8. Depois complete. Então, nós pegamos 2/8, dividimos por 2. 2 dividido por 2 é 1 e 8 dividido por 2 é 4. Então, ficou 1/4. Agora, eu posso fazer a adição. 2/8 mais 2/4 é igual. Eu já descobri que 2/8 é equivalente a 1/4 com essa divisãozinha ao lado. Então, fica 1/4, eu copio os 2/4, que já está copiado, e somo 1 mais 2, 3 e 4, mais 4 eu permaneço com o denominador 4. Portanto, os pedaços de chocolate que Bruno ganhou correspondem a 3/4 de uma barra de chocolate. Agora, na última página, nós temos uma outra situação problema com denominadores diferentes também.
Em uma eleição para representante de turma do quinto ano, o aluno mais votado foi eleito com 2/3 dos votos dos colegas. E o segundo mais votado foi eleito vice-representante com 1/4 dos votos. Que fração do total de votos representa a quantidade de votos que o representante teve a mais que o vice-representante? Escreva a fração do total de votos que recebeu o representante. Então, nós olhamos lá e vimos que é 2/3 e o vice é 1/4. O que é preciso fazer para responder à questão utilizando uma operação com frações? Então, nós vamos efetuar uma subtração com frações de denominadores diferentes, que seriam 2/3 menos 1/4. Mas eu não posso, né? Quando o denominador está diferente, eu não posso. Responda. A. As frações que representam a quantidade de votos de cada aluno, cada aluno têm denominadores iguais? Não, elas não têm denominadores iguais. Escreva frações equivalentes a. Então, aqui nós vamos fazer as multiplicações até o denominador ficar parecido. Então, nós multiplicamos por 2, por 3 e por 4. Então, vamos chegar aqui no 4/6, 6 nonos e 8 dozeavos. E no 1/4, a mesma multiplicação, por 2 e por 3, o numerador e o denominador. E o denominador que se repete é o 12, ó. No 2/3 nós temos 12 e no 1/4 também temos 12. Então, nós vamos copiar lá no exercício de baixo. Usando frações com o mesmo denominador, efetue. Então, nós encontramos agora o denominador 12. Colocamos os 3 quadradinhos aqui, 12 menos o 12 e igual 12, porque daí já mantém o denominador. Para nós fazermos agora essa subtração, primeiro nós temos que descobrir o numerador. 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. Coloco lá, fica 8 dozeavos. Agora nós temos 1/4, né? 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Fica 3 dozeavos. 8 menos 3, 5 e permanece o 12. O aluno eleito representante teve 5 dozeavos a mais que o vice. Tá bom, pessoal? Prestem bastante atenção na correção, porque esse é conteúdo novo, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo lá no privado. Boa aula e até a próxima!